Graças pais amados, estamos mais uma vez aqui juntos através das redes sociais para meditarmos acerca da Palavra de Deus. E hoje estou iniciando uma série de reflexões baseado na revista Palavra e Vida, a revista da Escola Bíblica Dominical, Palavra e Vida, que é utilizada pelas igrejas batistas aqui do estado do Rio de Janeiro. E nesse trimestre nós não estamos nos reunindo na igreja com EBD, mas a revista eu estava lendo as lições e estão trazendo boas reflexões, principalmente para esse nosso momento, esse momento que estamos enfrentando de dificuldades, de adversidades. E o tema da revista é justamente esse, vencendo as adversidades. E o subtema, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Eu quero começar então a meditar com você a partir de hoje sobre a segunda lição, na verdade, dessa revista, que traz exatamente uma lição sobre a vida de José do Egito, José, filho de Jacó. Então vamos meditar a partir de hoje sobre o tema geral, vencendo as adversidades. E na lição 2, você que tem essa revista, já está disponibilizada em PDF. Você que é da Igreja Batista Liberdade já possui o arquivo. Nós vamos estar meditando então sobre a lição 2, que fala sobre José, e que vai trazer uma reflexão quando a adversidade é a injustiça. Quando a adversidade é a injustiça. É interessante, acho que todos nós conhecemos muito bem a história de José, conforme relatado nas páginas do livro da Gênesis. E José, ele tinha uma característica muito marcante na vida dele. A própria autora da lição, a nossa irmã Lindomar Ferreira, lá de Mesquita, um grande abraço a ela também, ela vai destacar uma característica marcante da personalidade de José. Ela vai dizer que José era alguém que tinha uma autoconfiança em excesso. Outros autores vão dizer que José ele tinha por característica em sua personalidade um orgulho, ou talvez uma vaidade, ou mesmo uma soberba. Porque ele sendo o filho mais novo de Jacó, ele se achava melhor do que seus irmãos. E o próprio Jacó tinha José como seu filho preferido. E isso, como sabemos, trouxe uma série de consequências na vida de José. E José, então, ele vai ter a sua vida marcada por sofrer injustiças. É interessante que a história de José, a trajetória dele, nos ensina muitas coisas e nos ajuda a entender como que um Deus justo permite que seus filhos passem por injustiças. Talvez você esteja nesse momento passando por algum tipo de injustiça, alguma situação na sua vida em que você tem sido vítima de uma injustiça, e você talvez esteja se perguntando, olha, mas por que Deus permite tal coisa na minha vida? Deus é justo, Deus é santo, por que Ele permite a injustiça na vida dos seus filhos? E o exemplo de José então nos mostra isso. Por que Deus permite? Interessante, a própria autora da lição vai destacar que, em primeiro lugar, José ele foi injustiçado na sua própria família. Lá em Gênesis capítulo 37, verso 28, registra um finalzinho aqui da história, quando os irmãos de José decidem vendê-lo como escravo para o Egito. Gênesis 37, 28 nos diz: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Os irmãos de José então se rebelaram contra José, fizeram uma armadilha para ele. Ele acabou sendo então preso pelos seus irmãos, e a ideia inicial era que matar José. Mas seus irmãos começam a conversar entre eles, falam, melhor não, porque ele é o nosso irmão, ele é o sangue do nosso sangue. E aí passavam por ali alguns ismaelitas, e eles então decidem vender José como escravo para o Egito. E José então atravessa a sua primeira injustiça no seu contexto familiar
né, no contexto de sua família, quando ele foi vendido por seus próprios irmãos como escravo lá para o Egito. A lição também destaca que um segundo momento que José passa por injustiça foi quando ele foi injustiçado no seu contexto de trabalho, no seu contexto profissional. José, como sabemos, acabou indo trabalhar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar acabou criando uma difamação contra José. E nós vemos aqui que quando, né, a mulher de Potifar tenta seduzir José, e ele então corre, né, se afasta, ela vai contar uma história para o seu marido, dizendo exatamente que foi ao contrário, que foi José que tentou seduzi-la. Mas a palavra nos diz que foi o contrário disso, né? E José então acaba sendo injustiçado. E como consequência dessa injustiça, né, o patrão de José, né, o senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Gênesis 39, verso 20. Então, em Gênesis 39, né, é contada essa história, o verso 20 vai dizer então que o chefe, né, o patrão de José, acaba prendendo, né, mandando prender José, lançando no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali José passou durante alguns anos. José então passa injustiça também no seu ambiente de trabalho. E em terceiro lugar, a autora também vai destacar que José é injustiçado e esquecido na própria prisão. Quando José esteve ali preso, né, quando estava ali no cárcere, ele interpretou os sonhos. Interpretou os sonhos do copeiro-chefe, interpretou os sonhos do padeiro, né, e aqueles homens foram abençoados pela interpretação dos seus sonhos feitos por José. E eles disseram para José, olha, que quando nós estivermos soltos aqui, sairmos aqui, nós vamos lembrar de você. Mas a verdade, em Gênesis 41, verso 1, vai dizer que depois, já passados 2 anos completos, foi aí então que aqueles homens se lembraram de José e intercederam, né, diante do faraó por José. Então José também foi ali injustiçado na prisão, ele foi esquecido por seus companheiros, que deixaram ele ali ainda passando mais 2 anos naquela prisão, sem fazer, né, uma mediação com o faraó para que ele pudesse ser liberto. E finalmente a autora vai destacar que, muito embora José tenha sido injustiçado na família, que tenha sido injustiçado no trabalho, e até mesmo injustiçado, esquecido na prisão, mas que Deus o honrou em todas essas coisas, porque Deus estava com José o tempo todo. E lá no capítulo 45, então, você que já conhece, né, bem a história de José, Gênesis 45, verso 8, diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Em cada momento de injustiça pelo qual José passou, ou sofreu as injustiças, Deus, né, estava presente na vida dele, Deus estava conduzindo José. Como nós falamos inicialmente, José, ele tinha uma característica marcante, ele era soberbo, vaidoso, tinha uma autoconfiança em excesso, muito embora fosse também um jovem, um homem muito sábio. E Deus queria moldar o caráter de José. E foi necessário José passar por todas essas injustiças, para que pudesse chegar o momento quando Deus então acaba honrando José, e ele passa a ser então vice-regente, não vice-governante, não governador ali no Egito, porque Faraó assim o concedeu pela vontade de Deus. E é interessante, né, que esse texto, essa história de José, nos ensina, né, que mesmo quando a adversidade é injustiça, o amor de Deus prevalece sobre nossas vidas. Então, se você tem passado, né, por situações de injustiça na sua vida, se você tem sofrido, passado por adversidades, lembre-se da história de José,
lembre-se do testemunho de José. Alguém que foi injustiçado na sua própria família, que foi injustiçado no seu trabalho, que foi injustiçado e esquecido na prisão, mas que no momento oportuno foi honrado por Deus. E assim então superou todas as suas adversidades. Confie no Senhor, confie. Nós passamos por dificuldades. E essa história de José nos lembra também que não importa quem você seja, não importa. Nós passaremos por adversidades, sejam elas injustiças ou outras. Mas saiba que o amor de Deus irá prevalecer sobre toda e qualquer injustiça, sobre toda e qualquer adversidade. Se você tem algum comentário a fazer sobre essa lição, você tem acesso ao texto. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Ou se você é da Igreja Batista Liberdade, pode mandar para o meu contato de WhatsApp. Nós temos um grupo ali da igreja. Se você quiser perguntar alguma coisa, porque aqui o nosso tempo é limitado, mas seria um grande prazer a gente estar aprofundando mais essa lição, que sem dúvida nos traz grandes reflexões sobre a ação de Deus em nossas vidas. Mas por enquanto vamos ficar por aqui e eu aguardo você na próxima semana, quando vamos falar então da história de Moisés. Vamos abordar aqui a terceira lição da revista Palavra e Vida, que fala exatamente sobre vencendo as adversidades. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.